É chato ser estudioso. É muito mais chato ser preguiçoso. Hora do Enem no ar! E as respostas estão todas aqui? Que dá para usar as edições anteriores do Enem para se preparar para as questões específicas, isso todo mundo já sabe. Mas imagina usar tudo que tá no Enem para treinar a redação. E eu não digo só as questões de linguagens e ciências humanas, não. Química, física, matemática, todo o conteúdo das provas anteriores te dá elementos para fazer a sua redação um texto único. E quem vem ajudar a provar isso é o professor Rafael Torres, de novo, cara. De novo, Semana passada estava aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Muito obrigado. Já que você é de casa, bora começar com o pé na porta? Vamos lá. Vamos dar uma olhada numa questão de química, questão 69 do caderno azul da prova de 2010. Bora. No que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os alcoóis vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, alcoóis como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vêm obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos para gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Isso tem tudo a ver com uma redação que fale sobre energias renováveis, né, professor? Tem muito a ver com redação sobre energias, porque eu consigo, usando a química, dar vazão, dar margem àquilo que a gente precisa entregar como parte da competência 2, como você mesmo escreveu lá. A não, a interdisciplinaridade. Na verdade, pensar nas disciplinas, de uma forma geral, é pensar nas caixinhas, física, química, matemática, biologia, história e por aí vai. Na verdade, quando você pega a competência 2, que diz do uso de conteúdo das mais variadas áreas do conhecimento, é fundamental que o candidato consiga se utilizar de informações como as da química, por exemplo, de maneira a ajudar, incrementar a capacidade de argumentação. Então você vê, por exemplo, essa questão falando a respeito do custo, né, do caso comparativo, etc., você pode pensar no etanol como minimizar a questão do uso dos combustíveis fósseis, pensar numa probabilidade aí de maior renovação. Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante, você pode usar a química ainda nesse aspecto para pensar, por exemplo, em aspectos negativos. Pode falar dos impactos, como a retirada da vegetação nativa, pensando num custo que, proporcional ao da gasolina, acaba sendo um pouco maior. Imagina uma redação sobre energias e você usando isso tudo a serviço da argumentação. Pode dar uma incrementada naquela parte da redação que a gente chama de desenvolvimento e fica bem bacana. Já que você trouxe uma questão do Enem de 2010, posso fazer uma sugestão? Manda, vamos lá. Então bora lá. Caderno Azul 2010, a questão 76. Bora ver. Investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada que é candidata para o uso na busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional. Isso é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo, e esse só atua nas fêmeas. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demora ainda anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? De cara aí a gente vê a biologia a serviço de uma redação sobre os riscos do Aedes aegypti, né? A serviço de um tema que tem cara daquilo que o próprio Enem não cobra e faz tempo. Falar de saúde, falar de meio ambiente, pegar, na verdade, temas que têm a ver com a biologia se tornou cada vez mais raro, pelo menos nos últimos 4, 5 anos. E a gente sempre falando sobre os temas, né, tende a também, por que não,
cogitar áreas do conhecimento que não tenham sido cobradas recentemente. No caso do Aedes em especial, a gente perpassa por um ano como esse, pelo ano anterior, falando muito sobre epidemia, né, no Brasil. Então, no caso, um conhecimento como esse é fundamental, acaba ajudando a estruturar a redação, desenvolvendo, né, aquela parte da argumentação e entregando para o avaliador um conhecimento específico, que acaba, né, dando muito mais credibilidade para o que você tem para dizer. Vale lembrar que quando a gente está falando de geneticamente modificado, a gente não pode esquecer, e esse é um adendo que o candidato pode entregar na redação, a questão do impacto ambiental e pensando também nessa certa imprevisibilidade que a modificação genética pode causar, dependendo do tempo, né, que dure a partir do início desse processo. Então é uma pedida muito bacana para determinados temas que tem cara de Enem e não vem faz tempo. A gente, inclusive, fez um programa sobre o assunto. É o programa 180. Vai lá no nosso site, horadoenem.mec.gov.br, e é só pesquisar lá o programa 180, beleza? Bom, o Enem já é uma fonte de pesquisa variada, né, professor? Incrível. O quanto os candidatos talvez não tenham percebido isso com o passar desses anos. Se você parar para analisar a prova nas mais variadas disciplinas, você vai perceber que a escolha dos textos é muito pertinente a discussões sobre, por exemplo, brasilidade. E a gente sabe que o recorte da redação tem a ver com o senso de Brasil. Então eu acho que o candidato, pegando provas anteriores, pode se perguntar algumas coisas quando se deparando com uma questão. Primeira, tem cara de Brasil? Ótimo, se tem cara de Brasil, isso aqui pode me ser útil dependendo do tema. Até mesmo descartando os temas dos anos anteriores. Ele vai lá e nota, não, peraí, tem a ver com mulher? Não, porque mulher, 2015, não que não possa cair, mas a probabilidade é bem remota. Quando de outros países mencionados, muito importante ressaltar, a prova também fala, até porque você tem estudos como a geografia, enfim, que fala de globalização e de outros processos em nível mundial. Tomar cuidado porque alguns até são pertinentes, mas outros textos podem gerar um problema argumentativo chamado de falsa analogia, que é uma comparação que não funciona. Tamanha a diferença entre as realidades dos países. E uma outra questão é a postura cidadã. Muitos são os textos que falam de noções de cidadania, de engajamento, de participação, e isso também em provas anteriores pode se tornar uma estratégia bem bacana para o uso na redação. Acho que a pergunta é, tem cara de intervenção? Será que aqui eu não posso tirar uma proposta, ou no mínimo uma inspiração de proposta, para que isso possa ser depois utilizado lá na minha intervenção e ficar bacaninha? Então tem muita coisa boa nas provas anteriores, cara, muito. E hoje nós temos um desafio especial. Provar que as edições anteriores do Enem estão cheias de pistas sobre temas. Ainda falando do Enem de 2010, Caderno Azul. Bora ver a questão 4? Vamos dar uma olhada nela, porque ela fala a respeito de um tema que também tem cara de prova e ainda não foi cobrado, que é a questão do descarte de resíduos no Brasil. Que a gente, inclusive, também tem um programa sobre isso e tá lá no YouTube da TV Escola, o programa 175. Bora dar uma olhada? Vamos lá. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação do solo e das águas pelo churume, líquido escuro com alta carga poluidora proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo. Mas também tem biologia, já que traz aspectos da saúde pública, decomposição de matérias, né? Fala da contaminação do solo. Dá para tirar daí também um pouco a questão legal, que, aliás, é uma excelente batida para as propostas de redação do Enem. Se você reparar, em todas as últimas coletâneas aparece pelo menos um texto que diz respeito à questão legal. E no caso dos lixões, por exemplo, uma inadequação entre o que a lei prevê e muitos municípios têm concretizado enquanto prática. Então, dá para falar também da questão do volume subindo ao mesmo tempo, né? O volume de resíduo subindo ao mesmo tempo em que você tem a consolidação da sociedade do consumo. Dá para falar também um pouco da questão da educação da população para com o descarte. Enfim, pega a biologia, pega a geografia e, curiosamente, olha como é que aquele papo de Inter faz sentido. A gente começa a trazer, inclusive, aspectos filosóficos e sociológicos para a discussão. E isso o candidato pode pensar
na hora da prova. Porque a gente sabe, informação ela é feita a partir de associação. As lembranças são construídas pela maneira com que você estuda. E essa concatenação, essa associação, essa ligação, ela acaba sendo natural para quem tem, né, esse perfil de estudo interdisciplinar. Bora passar de fase? Vamos lá! Saindo do Enem 2010 direto para a edição 2012, Caderno Azul, questão 7. Bora ver. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. E aí, em que tipo de tema de redação esse texto aí te fez pensar? Aí tem filosofia e história ajudando a pensar as responsabilidades do cidadão em criar uma sociedade mais justa, sabe, ou menos violenta. Você vê, é inacreditável como alguns desses intelectuais conseguem se encaixar nos mais variados tipos de tema. Se a gente pensar, por exemplo, em redes sociais, não apareceu há muito tempo, mas tempo suficiente para voltar. Falar sobre liberdade de expressão, independência, e não só com Montesquieu, mas com muitos outros. Então, temas que estejam conectados à responsabilidade cidadã são temas em que perfeitamente um trecho como esse do Montesquieu poderia se inserir. E uma coisa importante, né? Você vê que a ideia dele é muito mais produtiva e saudável do que a frase congelada. A gente não tem muito problema quanto ao fato de encontrar uma frase de efeito, é sempre muito bacana, mas quando bem colocada. Mas sabe o que está acontecendo, Lande? Isso me preocupa muito. O quanto algumas pessoas têm achado a frase de efeito mais importante do que a própria teoria. Estou aproveitando esse papo para deixar uma dica para a galera que está fazendo a prova. Pensar também nos filósofos e nos sociólogos, nos antropólogos, por que não, enquanto teorias bacanas para você estruturar a argumentação. Frases sozinhas dificilmente sustentam o argumento de uma forma sólida. Isso me faz pensar numa ideia maneira, professor. Juntar uma galera, fazer um grupo de estudos e tal. Isso funciona, né? Funciona. Essa troca de informação, o que cada um traz de conhecimento específico, incrementando a produção do outro, bacana. Parar com essa ideia de que eu tenho que reter informação. De repente, um dado com o qual eu conto no meu texto pode até ser mais eficaz no seu, assim como o seu no meu texto também funcionar mais. Essa troca, de novo, essa interdisciplinaridade tornando a redação bem melhor quanto à argumentação. E diga-se de passagem, competência 3 anda falhando pra caramba. E nesse grupo que eu falei, professor, coloca um cronômetro só para poder a gente começar a treinar ali com o tempo correndo? Então você imagina com a quantidade de provas envolvendo letras que a gente tem no primeiro dia de Enem para esse ano. Com certeza com cronômetro. Nosso papo aqui é sobre redação. Aliás, sobre como o Enem te ajuda a se inspirar para a redação. Tô certo, professor? História, geografia, filosofia, sociologia, biologia, química. Olha quanta disciplina a gente não viu aqui hoje para, com isso, fundamentar melhor a argumentação dos candidatos. Opa, então bora para mais uma? Mais uma. Vem comigo. Questão 116 do Caderno Azul do Enem 2013. Põe aí pra gente ver. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que... Pensa no texto, pensa no enunciado, discutindo, na verdade, o quanto, para atender a determinados interesses, existe uma dissimulação no comportamento. Peraí, simulação no comportamento, redes sociais, perfis fake. Olha como um texto parnasiano
consegue observar uma realidade como a nossa enquanto comparação. Na verdade, está na essência comportamental de alguns indivíduos que parece não depender de uma determinada época para se efetivar. Você vê, né? Uma poesia inspirando a gente a falar de um comportamento que é atemporal e que ocorre em diversos momentos pelos mais variados motivos e ferramentas, como a internet, por exemplo. E se o candidato lembrar desse poema, ele pode citá-lo na redação? Pode citar. A questão é a seguinte: é diferente um pouco do que a gente veio trabalhando até aqui. A literatura, ela cai muito bem na redação por N motivos, mas eu destacaria 2. Primeiro, é formação do avaliador. Então é diferente, por exemplo, de um conhecimento específico sobre uma outra área, sobre a qual ele provavelmente vai saber, até porque esse avaliador é treinado. Mas a literatura não, a literatura está na própria formação e muitas vezes, por que não dizer, no gosto pessoal desse avaliador. E além disso, tem uma outra questão sobre literatura interessante, que ela é um reflexo direto da história contemporânea à sua produção. Eu pego versos, por exemplo, do Gregório de Matos, que falava sobre a dissimulação da sociedade da época. Isso é bacana, porque serve como uma ilustração da manutenção de um comportamento. Então a literatura, talvez, ela sirva para a redação muito mais como uma ilustração, uma exemplificação, ou, por que não, uma introdução, uma conclusão de texto. Isso é legal. Está falando de frases, né? Agora há pouco. Pode ser um verso interessante para o fechamento de uma ideia, ou pelo menos para o início de uma redação. Cai bem. É conhecimento do cara que corrige e, ao mesmo tempo, ilustra a história. Acho bem bacana. Show de bola. Produção, dá tempo para mais uma? Show de bola. Dá tempo para mais uma questão, professor. Então, simbora. Enem 2016, primeira aplicação, Caderno Azul. A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça, ou essa se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física, concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. O novo continente das praxis coletivas que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém. As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir... E aí, professor, tá contigo. Vamos lá. A gente falou do Montesquieu e do quanto o que ele colocou poderia impactar a nossa interação com as redes sociais. Vem um novo texto, fala sobre tecnologia e sobre a ameaça que ela traz. Olha que curioso. 2 textos produzidos em contextos temporais completamente distintos um do outro, apontando para o mesmo tema. Então, mais uma vez, uma prova densa como a do primeiro dia pode ser uma incrível oportunidade para que, mesmo sem ele perceber no primeiro momento, o candidato possa tirar daí informações que, associadas, garantam, né, uma argumentação melhor, uma ilustração melhor, seja na própria prova que ele estiver fazendo ou em provas anteriores, enquanto ele estiver estudando para as outras disciplinas. E aí dá para usar o Enem 2 vezes, né, professor? Primeiro, fazendo o Enem. Você pega a prova, refaz a prova e aí você confere o gabarito. Beleza. Depois você relê, tentando contextualizar tudo aquilo que você está vendo com possíveis temas atuais, né? Sim, esse processo é tão natural quando você está fazendo as provas anteriores. Você bate o olho no texto, peraí, tem uma informação bacana aqui que eu posso registrar. Esses mapas mentais que a gente vê direto aí na internet como uma excelente ferramenta, desde que o estudo não se esgote, né, nos mapas mentais, o candidato pode construir, inclusive, um mapa mental, com referências das provas pelas quais ele for passando. O que interessa é que algumas abordagens são universais o suficiente, a ponto de que o candidato possa contar com aquilo em diversos temas. E os temas não são tão difíceis assim quanto ao fato de a gente ou acertar ou chegar perto. São temas com problemática em nível nacional, pedindo proposta de intervenção, os eixos científico, político, ambiental, econômico. Então, ler a prova com esse olhar diferente pode incrementar a beça a produção da redação do candidato. E qual é a dica para ficar fera? A gente tem produzido muito material bacana lá no QG do Enem e também lá no meu Instagram, Prof. Rafael Torres, Rafael com PH. A gente fala bastante sobre esse caráter interdisciplinar que, para quem realmente quer mandar bem, é fundamental.
e esse 1000 vai ficar mais perto, com certeza. Show de bola, professor. Brigadão mais uma vez, viu? E volte sempre, já é de casa, né? Ah, muito obrigado. Sinto muito bem aqui e sucesso para os candidatos que vão tentar esse ano. Obrigado. Valeu, professor. Tá vendo? O Enem é uma ferramenta de conhecimento antes, durante e depois da sua preparação. A bagagem que você acumular vai fazer toda a diferença pela vida fora. Então se liga e até a próxima.